Marins Itaguaré, o mundo maravilhoso dos trepa-pedras. Relato escrito por Chico Trekking. Divisor natural dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, a grandiosa Serra da Mantiqueira ramifica-se ao nordeste, norte em direção à Serra do Brigadeiro e alcança até a região do Caparaó, na divisa leste de Minas, com o estado do Espírito Santo. Suas cristas quase sempre estão em torno e acima de 2.000 metros de altitude, fazendo com que a região concentre proporcionalmente as mais altas elevações do Brasil. Por isso esse conglomerado montanhoso é o palco de algumas das mais belas e complexas travessias de todo o Brasil. São várias e consagradas rotas que povoam as cabeças dos montanhistas tupiniquins. Uma dessas travessias é a Marins Itaguaré, que é prima irmã da famosa e badalada travessia da Serra Fina, apresentando as mesmas características de altitude, clima, relevo e vegetação. Foi esse trajeto que percorri com alguns amigos no Corpus Christi de 2014. Relato. Dia 1. Havia 14 anos que fiz a Maringuaré, portanto já passava da hora da volta. Assim, me juntei a Sol, Matheus e Patrícia de BH, Júlio de Governador Valadares, Li e o Eduardo de São Paulo para essa empreitada. Deixamos BH na véspera do feriado e por volta de 4h30 da manhã chegamos à cidade de Passa Quatro, sul de Minas, aonde já nos aguardava o nosso serviço de leva-resgate que nos deixaria na base Marins. Embarcamos na picape do leva e busca e com o dia escuro deixamos a cidade de Passa Quatro. Sacolejamos por aproximadamente 30 quilômetros até a base Marins. O trajeto foi a estrada de terra que liga os bairros rurais de Caxambu e Sertão dos Marins, municípios de Passa Quatro e Marmelópolis. Por volta de 7 horas da manhã, chegamos à base Marins. Lá, já nos aguardavam o Li e o Eduardo, que pernoitaram no lugar. O clima estava frio e a neblina cobria topos e vales nos arredores, a despeito do tempo aberto e claro por todo o sul de Minas. Apresentações feitas, fizemos e tomamos um rápido café da manhã. Beirava às 7h20, quando deixamos a base Marins e partimos para a travessia. Naquela manhã, fomos o último grupo que deixou o lugar rumo à serra. Mergulhamos na trilha que sai à esquerda da fachada da base Marins, percorrendo um trecho entre mata. A trilha é definida, não tem erro, e é um atalho, a estradinha, que vai da base Marins para o Morro do Careca. A trilha atalho inicia em suave declive para imediatamente começar uma subida por entre a mata. O trecho estava úmido, fruto da chuvinha fina que caíra na noite anterior. Em pouco mais de 20 minutos, chegamos a uma porteira e interceptamos a velha estradinha do Careca. Prosseguimos nesta até a segunda porteira que agora divide a estrada e impede a circulação de veículos até o Morro do Careca. Ainda pelo rastro da antiga estrada, prosseguimos em aclive e, ao aproximarmos de uma cerca, tomamos à direita, deixando novamente a estradinha que segue contornando o morro pela esquerda. Chegamos então a um pequeno platô descampado. Era o Morro do Careca. Passagem rápida, logo ultrapassamos um grupo de caminhantes que descansava. Seguimos rapidamente em leve descida novamente através dos sinais da estradinha que leva até o local. Poucos metros adiante, era em torno de 9 horas da manhã. Orientados na base Marins de que possivelmente não haveria água nas proximidades do Marins, nem no Itaguaré, fomos buscar água na fonte que fica a uns 200 metros à esquerda da placa de início da travessia. A trilha até a fonte é bem marcada, e por lá corria apenas um fio d'água. Abastecemos em carga total e retornamos à placa, reiniciando a caminhada. Após curto trecho na matinha, emergimos de vez na crista de subida. Doravante nos faria companhia a vegetação típica de altitude da região, com moitas de capins e relevo com muitas rochas. Em pouco mais de 40 minutos de subida, alcançamos e ultrapassamos um outro grupo de trekkers. Chegamos então à Pedra Partida. Fizemos uma rápida parada para lanche.
Até esse momento, não tivemos nenhum visual à distância, pois a neblina nos acompanhou em todo o trecho. Retomando a caminhada, os degraus começaram a se intensificar. Rochas por todos os lados e em diversos formados. Desvios, pula e trepa pedras ocorriam a todo momento. Porém, a trilha seguiu marcada pelo pisoteio e com algumas marcações em amarelo nas rochas, além de totens. Pouco acima da pedra partida, e para a felicidade geral, a neblina deu uma dissipada. Foi possível observar os picos acima, com destaque para o Marins. Pausa para algumas fotos. Retomamos a caminhada e a trilha tornou-se por várias vezes exigente. É um intenso trepa, pula e raspa pedras que parece nunca acabar. Passamos pelo grande totem e chegamos ao local onde há uma rocha um pouco inclinada e uma corda fixa para auxiliar na subida. O uso da corda não é imprescindível, pois é perfeitamente possível caminhar, subir pela rocha por aderência. Vencido o trecho sem dificuldades, continuamos a ganhar altura, galgando degraus e contornando o maciço pela sua esquerda. O sol ameaçou de vez dar as caras, especialmente pelo lado do sul de Minas. Foi possível contemplar o vale lá embaixo, além das pirambeiras que cortávamos em diagonal. Realmente um belo visual daquele mar de morros. Esse trecho da trilha não oferece grandes possibilidades de erro. Há algumas saídas erradas, normalmente próximas a algum obstáculo maior, mas que não levam a lugar nenhum. Em hipótese de tomar alguma saída errada, logo se perceberá que a rota é equivocada. Basta retornar alguns metros e prestar atenção no solo e em alguns totens que se encontrará a trilha correta. Por volta de 13 horas, estávamos nos aproximando do contorno do último maciço antes da base do Pico dos Marins. Após subida em algumas lajes, chegamos a um ponto onde há uma rocha de uns 4 ou 5 metros de altura, onde se sobe através de uma curta fenda. Nesse mesmo ponto, havia um grupo à frente em vias de vencer o obstáculo. Enquanto eles utilizavam uma passagem mais à direita, nós fomos subindo pela fenda mais à esquerda e içamos algumas cargueiras. Trecho vencido sem dificuldades. Caminhamos por mais um trecho enlajeado no sentido sul. Atingimos um ponto ao norte do Marins, local antes do charco por onde corre a nascente do Ribeirão Passa Quatro e um pouco fora da rota da trilha para o pico e travessia. Preferimos nos estabelecer por ali, apesar do lugar ser exposto e não ser costumeiramente utilizado para esse fim. Ocorre que as áreas após o charco e nascente do Ribeirão Passa Quatro, além de já ocupadas, parcialmente, é a rota normal em que todos passam, seja em direção ao pico, seja para a travessia. E isto nem sempre é algo confortável para quem estava em busca de recuperar a noite de sono perdida durante a viagem BH-X-Passa 4. Além disso, como pretendíamos atacar o Marins e seguir com as tralhas para acampar lá no topo, não parecia ser uma opção inteligente, tanto pela ocupação quanto pelo gasto de energia. Assim, ajeitamos o capim e montamos as barracas, por ali mesmo por volta de 13h30. As condições do tempo não mostravam bons indicativos. O vento mais nervoso se fazia presente. E ao contrário de horas atrás, a neblina não dava mostras de que se dissiparia de vez. Apesar disso, e após forrar o estômago, decidimos ir ao topo do Marins, exceto o Júlio, que permaneceu no acampamento. Deixamos o acampamento e, por entre capim e charco, cruzamos as nascentes do Ribeirão Passa Quatro, que dizem estar impróprias para consumo. Passamos pelas boas áreas para acampamento após o fio d'água e seguimos em direção ao Marins. A trilha é marcada pelo pisoteio e vai galgando rochas. Aos pés do Marins, sobe-se por aderência e, seguindo os totens, chega-se ao acampamento avançado do pico, localizado no seu ombro norte. Trata-se de uma grande área abrigada que cabem muitas barracas. Após o acampamento base, em subida e escalaminhada, em alguns poucos pontos, chegamos ao topo do Pico dos Marins. O lugar é irregular e com algumas boas áreas para acampamento,
espremidas entre rochas. Infelizmente, para nós nada de visual, apenas neblina e um frio úmido e intenso. Nessas condições, fizemos apenas algumas fotos e tocamos para baixo de volta ao acampamento. Rapidamente, retornamos até a base do Marins. Agora, além da neblina, começou a chuviscar, aumentando a sensação de frio. Apressamos os passos entre as rochas e capins. Passamos pela água do Ribeirão Passa Quatro, que não passa de um rego d'água, e chegamos de volta ao acampamento. Doravante, nenhuma trégua ou melhora do tempo. Isto nos obrigou a fazer a janta nos avanços das barracas e delas não mais sairmos. Dormi feito anjo, só acordando à noite com a chegada de um grupo que se instalou nos nossos arredores. Relato. Dia 2. O segundo dia da nossa pernada amanheceu fechado. Nem cogitei levantar para ir ver o nascer do sol no topo do Marins, como desejava. Permaneci na barraca e somente por volta de 6h40 criei coragem para deixar o lugar quente. Com isso, apesar de planejar cerrar o acampamento mais cedo, só deixamos o lugar às 8h40 daquela fria manhã. Mochilas nas costas, cruzamos o capim molhado, o rego d'água do Ribeirão Passa Quatro e chegamos ao acampamento onde há a discreta bifurcação que segue para a travessia. Passamos pela bifurcação e somente após umas moitas de capim percebi que já íamos tomando uma das saídas erradas que há por ali. Retornamos alguns metros e tomamos a trilha correta que vai em direção ao pequeno morrote a nordeste, chamado Morro da Baleia. A trilha é discreta, porém bem marcada por totens, que prossegue serpenteando o morrote rochoso até atingir o seu cume. Também bem marcada, a trilha agora mais íngreme desce o morrote em direção a um pequeno brejo. Coberto por tufos de capins, a trilha vai nos levando em direção a um paredão do próximo morro, que é anterior ao pico do Marinzinho. Ao cruzar o charco, encontramos com 2 aventureiros de Campinas que faziam a travessia ao inverso. Dedo de prosa, despedimos. Prosseguimos pela trilha um pouco lamacenta e nos aproximamos do paredão. Através das várias fendas e saliências na encosta rochosa, ganhamos altura. Encontramos então com um outro aventureiro solo que estava no circuito Maeda Marinzinho Marins. Rápida conversa, continuamos subindo. Mais um pouquinho e vencemos o trecho íngreme. Essa subida já demonstrava que o trecho não seria brincadeira e requereria esforço extra para trepar pedras. Haja joelho. Continuamos na trilha que tende para a esquerda, nordeste. Cruzamos uma pequena área para acampamento e nos dirigimos para o Marinzinho através de intenso trepa-pedras. Chegamos então ao cume do também conhecido Pico Leste ou Pico do Piquete às 10h20 da manhã. Pausa apenas para algumas fotos e registros. Tocamos adiante agora pela encosta íngreme do Marinzinho. Vencemos e logo adiante passamos sob algumas apertadas rochas que nos obrigaram a abaixar e raspar as cargueiras. Essa descida do Marinzinho apresenta trilha bem marcada, porém bastante íngreme, e estava movimentadíssima naquele feriado. Logo, topamos com outro aventureiro do circuito Maeda Marinzinho Marins. Mais alguns metros de descida e chegamos à tão falada descida das cordas do Marinzinho. Trata-se de uma rocha com uns 5 metros de altura, onde, no momento, junho 2014, encontram-se 3 cordas instaladas, 2 na cor branca e uma na cor vermelha. As cordas na cor branca já parecem estar velhas. Devido ao movimento na trilha, fomos obrigados a permanecer estacionados por mais de 30 minutos enquanto aguardávamos a descida de um grupo que estava à nossa frente. Isto nos atrasou bastante, além de nos fazer sentir frio. Chegada a nossa vez, fizemos uso das cordas e em pouco mais de 10 minutos, vencemos a tão falada descida da rocha do Marinzinho. Tocamos ladeira abaixo até o fundo do vale. A vegetação beira-trilha estava bem fechada
e nos agarrava na descida. Mal chegamos ao fundo do vale e começamos a subir novo trecho rochoso na base do Trepa Pedras. Alcançamos e ultrapassamos o grupo que estava à nossa frente, lá na descida das cordas. Atingimos o topo do morrote quando fizemos uma parada para lanche. Note-se que esse trecho que estávamos caminhando quando em tempo aberto é de rara beleza. Pode-se observar todo o trecho de crista em que se irá caminhar. Nessa data, infelizmente, não tivemos esse privilégio, pois a neblina não dava trégua em momento algum. Nosso próximo objetivo era a Pedra Redonda. Para isso, seguimos pela trilha que se mantém na crista da divisa. Passamos por um trecho onde há uma pirambeira e se caminha por um corte na rocha. É um lugar muito bonito, mas dessa vez nada de visual. Adiante, em curto declive, passamos por um local de recente acampamento improvisado e exposto. Mais uns 20 minutos pela crista e chegamos à Pedra Redonda por volta de 13h20. Parada apenas para registros, pois não se via grandes coisas devido à neblina. Logo, deixamos o lugar. Curto trecho de trilha em suave declive e rapidamente atingimos as áreas para acampamento da Pedra Redonda. São muito boas, cabem várias barracas e são bem abrigadas. A essa altura e pelo ritmo da nossa caminhada, eu calculava que antes das 18 horas não chegaríamos ao Itaguaré. Iniciamos o longo trecho após o acampamento da Pedra Redonda. A trilha se mantém no mesmo panorama, sendo rodeadas por enormes moitas de capim. Em certos pontos, há algumas saídas erradas, certamente devido aos perdidos dos aventureiros. Em tempo aberto, é fácil notar o erro, mas com neblina não é a mesma coisa. Por isso tivemos que consultar o GPS algumas vezes. Prosseguindo pela região de crista, o terreno dá uma nivelada e a vegetação de capim fica mais baixa, deixando a trilha mais nítida. Passamos por uma nova área de acampamento suficiente para várias barracas. Seguimos sem grandes alterações até outra área menor, localizada antes de um curto declive. Após esse curto declive, há um aclive também curto, seguido de uma estabilização. A trilha seguiu permeando trechos com capins, vegetação arbustiva e algumas passagens de rochas. Nesse trecho, em uma abertura da neblina, foi possível ver a silhueta do Itaguaré ainda bem distante. Já cansados, chegamos ao último acampamento antes do Itaguaré, chamado Castelinho. Quando passei por aqui anos atrás, desse ponto tinha-se uma bela vista do Itaguaré e das suas enormes fendas. Dessa vez, nada vimos. Passava das 3 horas da tarde e ainda tínhamos 2 selados a vencer até o Itaguaré. O ritmo da caminhada caiu bastante. Após transpor algumas rochas, iniciamos a descida sentido sudeste rumo ao fundo do primeiro vale. Como a descida é curta, logo começamos a subir novamente. A vegetação beira-trilha sempre fica mais alta nos vales e atrapalharam bastante a caminhada. Além disso, rochas e degraus eram constantes. Essa sequência, aliada ao clima frio e úmido, nos deixava exaustos. Ao chegar ao topo, passamos por algumas rochas onde há uma saída falsa rumo a uma pirambeira. Saímos pela esquerda e por entre capins nova descida. Há até uma pequena florestinha no trecho. Após a trilha se nivelar, iniciamos nova subida, agora rumo à base do Itaguaré. Esse trecho foi de lenta caminhada. O cair da noite chegava rapidamente. Passava das 17h30, quando chegamos à pequena toca onde se tem que tirar as cargueiras para passar sobre as rochas. Todos estávamos exaustos e não foi fácil arrancar forças para o exercício. Nem bem recolocamos as cargueiras nas costas e logo acima tivemos que retirá-las novamente para fazer a passagem de novo degrau em rocha. Trata-se do lugar aonde o sujeito deve retirar a cargueira e colocá-la sobre a rocha. Em movimento, passa-se por debaixo da rocha, emergindo em nível mais acima. Retoma a cargueira e prossegue a trilha. Claro, se o sujeito conseguir escalaminhar a rocha, não precisará desse exercício.
Já beirava 18 horas e a noite havia chegado de vez. Passei primeiro e procurei a trilha. Não vi, e fui checar o GPS. A trilha era óbvia, e estava à minha direita, hahaha. Fizemos então a passagem e, sem delongas, prosseguimos a subida até a base do Itaguaré, aonde chegamos em 20 minutos. A escuridão da noite nos fez passar do curto e pretendido atalho que há abaixo. Tivemos então que checar a trilha em meio às rochas e tufos de capim. É sempre chato circular por várias passagens à noite. Fui ao ponto de água do Itaguaré, pois alguns de nós estávamos com pouca água. A fonte está na ravina adiante, cortada pela continuação da trilha da travessia. Havia água por lá, mas muito pouca e empoçada, porém suficientes para consumo. Nesse momento, pensei em quanto peso extra carregamos na iminência de não ter água por ali. Na verdade, poderíamos ter caminhado bem mais leve. Colhi a água e voltei rapidamente ao acampamento. Logo, ajeitamos o jantar. Até gostaríamos de permanecer na prosa mais um pouco, mas o frio chegou forte. Tivemos que mergulhar nas barracas. Como havia dormido muito na noite anterior, só peguei no sono beirando 22 horas. O terceiro e último dia da travessia amanheceu também fechado. Mesmo assim, às 7h30 da manhã, me animei e fui ao pico do Itaguaré. Ninguém mais topou sair da barraca em face do tempo completamente fechado. A subida foi rápida. Segui pela trilha marcada até o sopé do pico. De lá, segui os totens em zigue-zague e não tive erro. Eles me levaram até a fenda do Pulo do Gato. A partir da fenda, faz-se a transposição e segue pela esquerda de uma grande rocha e entrepa pedras, chega-se ao cume. O cume do Itaguaré é pequeno e irregular, não havendo locais para se armar acampamento. Não consegui ver grandes coisas lá de cima. O tempo realmente não abriu. Apenas vi céu azul sobre minha cabeça, mas os arredores permaneceram cobertos por neblina. E fazia muito frio. Dei uma circulada e fiz um pouco de hora, me abrigando entre as rochas. Como o tempo não abriu mesmo, iniciei a descida de retorno pelo mesmo caminho da ida, chegando novamente ao acampamento às 9 horas. Desmontamos e deixamos o acampamento às 9h40 daquela manhã. A trilha é bem marcada. Cruzando o ponto de água e subindo um curto trecho, chega-se a outra área de acampamento, maior e mais abrigada que aquela que pernoitamos. É o ponto mais utilizado por ali. Cumprimentamos alguns que estavam por lá e, sem delongas, subimos o pequeno morrote à frente, tomando rumo à base Itaguaré. A trilha segue serpenteando rochas e não demora a iniciar um longo declive. Pouco abaixo de um lajeado alongado, a trilha mergulha na mata da encosta. E tome descida. As rochas que tanto nos fizeram companhia então ficaram para trás. Mas a trilha entre mata encontrava-se bastante erodida. É bem marcada, sem saídas erradas, não havendo possibilidade de erros no trecho. E a vegetação é muito bonita, com a presença de muitas araucárias. Depois de pouco mais de 2 horas de caminhada desde o acampamento, a trilha se nivelou. Passamos pelos pontos de água e chegamos à base Itaguaré às 12 horas. Por lá, o Milton da base Marins já aguardava o Li e o Eduardo para resgatá-los. Nos despedimos e ficamos aguardando o nosso resgate para Passa Quatro. Enquanto isso, um grupo que também fizera a travessia chegou na base e trocamos algumas figurinhas. Nosso resgate chegou por volta de 13 horas. Embarcados, sacolejamos novamente na estradinha. Em torno de 14h30, já estávamos em Passa Quatro. Após uma limpeza geral, a primeira depois de 3 dias, ainda fomos almoçar no pé de pano junto ao trevo de Passa Quatro. Depois me despedi dos amigos. Enquanto eles voltariam para BH, às 22 horas daquela noite, eu embarcava para Itamonte às 18h30. Dormiria por lá e no dia seguinte eu seguiria para Alagoa. Fato curioso é que, enquanto meus amigos chegaram domingo cedo em BH, cerca de 400 km de distância,
Eu só consegui chegar em Alagoa, distante 60 quilômetros de Passa Quatro, somente ao final da tarde de domingo. Finalizando, agradeço aos amigos pela paciência em mais essa pernadinha. Apesar de não termos vivenciado tempo aberto, foi uma experiência e convivência incríveis. Ficou o desejo da volta. O visual dessa rota é daqueles que justifica qualquer esforço para um retorno.